Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na carta de Paulo aos Efésios. Eu vou meditar no capítulo 5 a partir do versículo 18. A partir do versículo 18, Paulo ele dá uma série de conselhos a respeito da embriaguez, a respeito da submissão com relação às mulheres, com relação aos maridos, e encerra assim o capítulo 5. Eu já meditei anteriormente do versículo 1 até o versículo 14 e hoje eu vou continuar. Versículo 18 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí o versículo 18 até o versículo 20, ele dá conselhos a respeito do vinho. Olha, não se deixe levar pela embriaguez, pelo consumo do álcool, mas pelo contrário, vocês devem deixar-se encher do Espírito Santo. Inclusive a palavra ele usou aqui, deixem-se encher pelo Espírito. Esta palavra é pleuroste e ela está no presente, está no imperativo e na voz passiva. Então eu tenho que me submeter à ação do Espírito Santo para que ele produza algo em minha vida. Se eu não abrir o meu coração e não me submeter ao Espírito Santo, jamais ele vai fazer algo em minha vida. Assim como as pessoas se entregam, se submetem, são escravos da bebida, e quando as pessoas se entregam ao vício do álcool, ao vício da bebida, eles fazem todos os tipos de coisas que desagradam a sua família e a sociedade. Comete delitos, transgridem as leis e, principalmente nos dias atuais, as leis de trânsito. Quando as pessoas bebem excessivamente, elas transgridem as leis de trânsito, cometendo vários tipos de atrocidades. Por quê? Porque elas não conseguem se dominar, porque elas se submetem de uma forma assim tremenda ao uso do álcool. E eu falei assim, olha, assim como vocês, quando estavam no mundo, se entregavam ao vício da bebida, ao consumo excessivo do álcool, agora também se submetam. Deixem-se encher-se do Espírito Santo. Se submetam agora à vontade do Espírito Santo. E veja bem, aí fala assim, olha, falando entre si o quê? Com salmos, hinos e cânticos. Então ele, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, ao invés de cometer delitos, transgressões, vocês deixem-se encher do Espírito Santo, para que vocês possam salmodiar, para que vocês possam cantar, louvar a Deus, e que este louvor ele saia do fundo do seu coração. Que este louvor ele seja por amor a Deus, não algo produzido com os fins monetários, com fins interesseiros, de fama, de glória, reconhecimento das pessoas. Não, é um louvor espontâneo. É um louvor que brota, que sai do fundo da alma, em sinal de gratidão por aquilo que Deus fez em nossas vidas. Este é o verdadeiro louvor. Muitas das vezes as pessoas louvam porque estão querendo arrancar da plateia aplausos. Eles estão querendo a
fama para si. Outros estão querendo o dinheiro, a glória deste mundo. Mas os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus por amor, eles não fazem nada disso por interesse. Eles louvam a Deus porque amam a Deus e reconhecem em Deus a sua soberania. A partir do versículo 21, ele começa a dar uma série de conselhos para mulheres e maridos. E eu chego à conclusão que se todos nós observássemos esses conselhos, seria um pedacinho do céu aqui nesta terra. E ele começa: sujeitem-se uns aos outros por temor. Aqui ele usou a palavra hipotassemoi, que é submeter-se. Depois ele, do 22, fala assim, mulheres, sujeite-se a cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, primeiro aqui ele falou para as mulheres. Mulheres, sujeitem-se a quem? Sujeite-se cada um ao seu marido, como se fosse ao Senhor. Curios, aqui é o Senhor Jesus, como se fosse ao próprio Senhor Jesus. E a palavra que ele usou aqui, a palavra sujeitar, o verbo aqui é hipotasso. A palavra hipotasso no grego, ela é de origem militar e ela dá a ideia de organizar para baixo, ou seja, enfileirar para baixo. Então você tem uma pessoa que está na frente da fila e que todos seguem este líder ou esta pessoa que está na frente da fila. Ele é que puxa a fila. Essa é a ideia que dá a palavra hipotasso. Não que o homem ele seja maior do que a mulher dentro do lar, pois para Deus todos nós somos iguais. Mas que dentro do lar, quem vai exercer a liderança, quem é que vai puxar a fila dentro de casa, é o marido. Porque o marido, Deus já criou este homem, este marido, com estas características peculiares, que é de ser o que? O provedor da casa. Ele é que vai em busca de algo para que a sua família possa sobreviver. Então ele é provedor. A mulher, ela está no sentido de cuidar da casa, administrar a casa. Por isso que, olha, no sentido de administração da casa, mulheres, sujeitem-se ao quê? Aos seus maridos. Como a quê? Como ao Senhor. E ele diz, olha, ele faz uma comparação, como Cristo Jesus. Cristo é o quê? Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o nosso irmão maior, mas também ele é o cabeça da igreja. E que de todo o corpo, Jesus é o quê? Ele é o Salvador. É aquele que salva, aquele que guarda, aquele que cuida do restante do corpo. Mas que Cristo é o cabeça da igreja. Então, igualmente, assim o que? São os maridos. As mulheres submetem aos seus maridos porque eles são como Cristo, aquele que é o líder da casa para cuidar de tudo. E assim, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, assim como a igreja ela está debaixo do senhorio de Cristo, ele é o cabeça, dele é que emana os mandamentos, assim também devem ser as mulheres em relação aos seus maridos. O versículo 25, ele já começa a destinar os seus conselhos aos maridos. E para os maridos a coisa é bem mais complexa. Ele destina aqui do versículo 25 até o versículo 33 somente para os maridos. Puxa, os maridos parecem ter uma certa dificuldade. Pode ver que ele destinou o versículo 22, 23, o 24. Então, portanto, foram aí 3 versículos para as mulheres. E agora ele vai destinar aí 8 versículos somente para os homens. E ele começa assim: maridos,
ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Veja bem que Paulo, ele já começa o versículo 25 dando uma ordem para os maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher. Ame a sua mulher, maridos. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la. Então, veja bem que Paulo não disse para as mulheres, ame o seu marido, mulher. Não, ele não falou nada disso. Ele simplesmente disse, mulher, sujeite-se ao seu marido. Mas aos maridos, ele disse, maridos, ame cada um a sua mulher. E além de amar, você deve esse amor ser tão intenso. Ele usou que o amor ágape é o amor sacrificial, é o amor em que eu dou a minha vida pela vida do meu próximo. É o amor sacrificial, é o amor que eu dou sem interesse de receber nada em troca. Eu creio que quando um homem ama uma mulher com este amor tão intenso, ele não vai encontrar muita dificuldade da parte da mulher para sujeitar a sua liderança. Porque ela sabe que aquele homem que está dentro de casa é um homem que quer o melhor para ela. É um homem que ama ela e por isso ela se sujeita a ele por amor. Por isso que o homem deve amar cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que Jesus fez? Pense bem o que Jesus fez pela sua igreja. Ele se entregou, ele morreu na cruz do Calvário. Ele, sendo Deus, desfez da sua glória, saiu dos céus, veio para esta terra, justamente para morrer pela sua igreja. Ele se entregou, ele doou. Muito antes de nós o aceitássemos, ele já tinha morrido por nós. Assim como Cristo se entregou, assim também os maridos devem amar e se entregar às suas mulheres. Por isso que ele dá uma ordem para os maridos: ame cada um a sua mulher. Porque o homem tem uma certa resistência no que se diz respeito ao amor sacrificial. Mas é isso que Paulo ordena que se faça. E ele fala assim, e por que Jesus se entregou pela sua igreja? Tinha um propósito. Qual era o propósito de Cristo ter se entregado pela sua igreja? Ele diz aqui que era para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, ele repete no versículo 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada uma a sua mulher como a seu próprio corpo. Impressionante que Paulo ele usa o exemplo de Cristo, que ele se entregou a fim de santificar, de tendo-a purificado pela lavagem da água, que é mediante a palavra do Senhor, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e sem culpa. É assim. É isso que Cristo fez. E os maridos também devem fazer o mesmo com relação às suas mulheres.
tem que se entregar a ela, tem que amá-la, porque agindo dessa forma, você vai ter um lar que vai ser um pedaço do céu. Se você agir dessa forma, eu tenho plena certeza que o seu lar, aqui na terra, será um pedacinho do céu. E ele continua: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, se realmente eu amo com esse amor sacrificial, que é o amor ágape, não amor interesseiro, não amor erótico, amor eros, ou amor filéu, mas o amor ágape, o amor da entrega total. Quem ama assim a sua mulher, ama a si próprio. Além do mais, e Paulo diz assim, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Olha, além do mais, ninguém é capaz de odiar o seu próprio corpo. Antes o alimenta, cuida, zela dele, porque ele ama o seu próprio corpo. Não estou dizendo aquelas pessoas que dão cabo à sua vida. Essas pessoas já estão estão fora dos padrões divinos. Mas aqui Paulo, ele está dando uma ordem aos cristãos. Ele não está falando para pessoas ímpias aqui na sua carta. Não. Paulo, ele não está dando essa recomendação para pessoas que não conhecem a Deus, para as pessoas que se suicidam. Não. Ele está dando uma recomendação para cristãos, pessoas que estavam ali inseridos na igreja de Éfeso. Ele estava dando um aconselhamento aos irmãos na fé, que se os irmãos agissem dessa forma, com certeza o seu lar seria uma maravilha. Por isso que ele fala, por isso que ele faz a comparação, como também Cristo faz com a igreja. Cristo é o quê? Ele é o cabeça, e ele se entregou, e ele cuida, ele alimenta a sua igreja todos os dias. Por essa razão, aí Paulo aqui ele cita Gênesis 2:24, lá no início. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. E assim, e aqui no versículo 2, e este é o mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e a igreja, essa união mística de Cristo com a sua igreja. É a união mística do corpo de Cristo com o corpo da igreja, se tornando um só corpo, e nesse corpo, quem é o líder e quem cuida é Cristo. Isso é um mistério profundo que nós não conseguimos entender. Ele faz uma ressalva que explica essa união mística de Cristo com a igreja. E ele cita também o Gênesis 22:24, e ele, terminando aqui, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Está aí, portanto, o final do capítulo 5. Eu meditei a partir do versículo 18 até o 33. E no próximo vídeo eu estarei falando no capítulo 6. O capítulo 6 ele dá algumas instruções com relação à obediência aos pais, falando para os filhos. Depois ele fala para os servos ou os escravos, e depois também ele fala sobre os senhores cristãos, e depois ele encerra aí o capítulo 6 com a armadura de Deus. Até lá, que Deus em Cristo o abençoe. Amém.